A maioria dos transtornos alimentares começa na adolescência. E nesse caso, a gente depende muito dos pais, obviamente, para trazer os clientes a procurarem ajuda. Nem sempre essa ajuda é rápida e assertiva. A gente percebe que, em alguns casos, os pais nem consideram como doença. Então, como que vão pedir ajuda para uma coisa que não consideram importante, né? Olha, a gente tem observado, eu acho que assim como a maioria dos transtornos psiquiátricos aumentaram, o transtorno alimentar não foi diferente. Ele aumentou durante a pandemia e vem aumentando até agora. Eu vou me ater ao transtorno de compulsão alimentar, para usar um exemplo dos transtornos. Durante a pandemia, a compulsão trouxe uma outra preocupação, a doença em si, mas tinha a questão da obesidade, que é uma consequência desse transtorno e que era um fator de risco para lidar com o coronavírus. Além disso, as novas contingências que a pandemia trouxe facilitava a ingestão de alimentos. Por a gente estar em casa, por estar sozinho, às vezes solitário, às vezes não ter o que fazer, tudo isso colaborava. E algumas coisas pioravam, que era a falta dos eventos sociais e os eventos obrigatórios. Não se ia à escola, não se ia à atividade física, que é muito importante no caso desse transtorno, e tudo isso parava dentro de casa. Então, obviamente, facilitava a ingestão. A maioria dos transtornos alimentares começa na adolescência. E nesse caso, a gente depende muito dos pais, obviamente, para trazer os clientes a procurarem ajuda. Nem sempre essa ajuda é rápida e assertiva. A gente percebe que, em alguns casos, os pais nem consideram como doença. Então, como que vão pedir ajuda para uma coisa que não consideram importante, né? Então, a gente sempre solicita que isso aconteça, que os pais precisam aderir à terapia, o que nem sempre é muito comum. Durante a pandemia, isso aumentou, a demora piorou. E, obviamente, como qualquer tratamento, qualquer doença, se demorar, quanto mais a gente demora, pior fica tanto o tratamento quanto o controle. Bom, mas finalmente o paciente chegou aqui à clínica. Então, cabe a nós, psicólogos, como o Wilton falou no começo da fala dele, ter uma clareza nos nossos objetivos e procedimentos, certo, Wilton? Então, qual é o objetivo que eu vou ter com aquele paciente? Para depois usar os procedimentos terapêuticos. É aí que eu vou definir quais os procedimentos que eu vou ter com ele. Por exemplo, eu vou trabalhar autocontrole com o paciente com compulsão. Para eu trabalhar o autocontrole, eu preciso antes trabalhar o autoconhecimento. Mas será que o fato de ter autoconhecimento geraria autocontrole sozinho? Não. Então, a nossa função aqui é rearranjar as contingências do paciente. Como? Ajudá-lo a discriminar o contexto que gera a compulsão. Ele precisa saber isso. Dentro disso, orientá-lo a criar esquivas para poder lidar com tudo isso. E nós, como psicólogos, podemos modelar essas esquivas. Orientar que ele tenha autorregras para lidar com a compulsão. É muito importante que esse paciente volte a ter vida social. Como eu falei no começo da minha fala, eles deixaram de ter, mas é um concorrente muito importante com a comida, para a comida. Então, aumentar o repertório social é muito importante, porém, sabendo que tem ambientes que ele não pode ir. Então, o ambiente que pode ser ocasião para compulsão, ele deve evitar. E ele precisa ter consciência disso. Uma outra coisa que a gente pode ajudar a fazer é orientar o paciente a pedir para a família
ter estratégias de esquiva. Então, a família colaborando com o tratamento. Eu estou sentindo que eu vou ter essa compulsão, eu peço ajuda para a família e a família cria as estratégias. A gente percebe que quando a família é sensível ao filho, no caso desse exemplo, muda muito o tratamento terapêutico, porque daí a gente tem condições de indicar tudo isso que a Juliana, o que todos falaram aqui. A orientação dos pais, a terapia de casal e, em casos graves, que funciona muito, o AT, o acompanhante terapêutico, que é muito importante nisso. Agora, com tudo isso, regras estabelecidas, técnicas, objetivos, procedimentos terapêuticos, será que nós, sozinhos, conseguiríamos lidar com uma doença tão grave com o tratamento verbal?